Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre os dispositivos auxiliares que a gente pode utilizar com os pacientes dentro da fisioterapia neurofuncional. E surgem muitas dúvidas quando a gente fala sobre esses dispositivos, porque a gente não sabe exatamente se deve usar, se não deve, se a gente prescreve ou não prescreve, né? Se a gente utiliza uma órtese, um andador, uma bengala. Como que a gente faz isso? Então, não é um processo simples prescrever um dispositivo auxiliar para o paciente. Mas o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que depende do momento. Depende do momento em que o seu paciente está. Depende dos objetivos que ele tem, depende das necessidades que ele tem naquele momento. Não significa que um paciente que usa andador hoje vai usar o andador para o resto da vida. Ele pode evoluir para uma bengala, ou vice-versa também, né? Às vezes um paciente que usa uma bengala hoje precisa de um andador nesse momento. Um paciente que usa uma órtese hoje pode deixar de usar a órtese amanhã ou no futuro, né? Então, os dispositivos auxiliares, eles vão de acordo com o momento em que o paciente está. Geralmente, quando um paciente teve um AVC, está no início, assim, na primeira fase, na fase inicial, eles precisam de mais ajuda. Eles não sabem ainda como se movimentar, então às vezes um andador é o mais aconselhável, mas isso vai depender também de cada indivíduo, de cada pessoa. Prescrever esses dispositivos é uma responsabilidade muito grande para nós profissionais, porque a gente precisa avaliar muitos aspectos, né? A gente precisa cuidar, porque muitos pacientes eles se tornam dependentes do dispositivo auxiliar, né? Eu tenho vários pacientes que tenho agora no momento e já passaram por mim alguns pacientes que se tornaram dependentes dos dispositivos, que eles iniciaram a usar o dispositivo lá no início do AVC, por exemplo, e aquele dispositivo se tornou uma parte do corpo do paciente. Ele não consegue mais ficar sem, ele não consegue andar, ele não consegue se movimentar sem ter o dispositivo. E é muito interessante porque alguns pacientes, você percebe que eles estão caminhando e de fato eles não estão usando aquilo ali. Eles não estão apoiando a bengala, por exemplo, para fazer a marcha, mas aquilo traz uma segurança tão grande para eles, é uma questão quase que psicológica, traz uma segurança tão grande que o paciente não consegue ficar sem. É um trabalho muito difícil retirar um dispositivo auxiliar depois que o paciente já está adaptado. Porque o dispositivo ele passou tanto tempo, ele auxiliou tanto, que o cérebro já entende aquilo como parte do corpo realmente. Formou um engrama motor através daquele dispositivo. Nós temos uma base de apoio que se baseia no dispositivo, na distância, enfim, que o dispositivo usa no espaço. O corpo se movimenta baseado naquela estrutura, então realmente faz parte do corpo do paciente. Por isso que é tão importante que a gente avalie muito bem a necessidade de impor um dispositivo, porque quando a gente precisar retirar, a gente precisa entender que o trabalho não é fácil da retirada do dispositivo de algum paciente. Então, precisamos avaliar muito bem a necessidade, o momento, se aquilo é imprescindível para o paciente ou não. Eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim. Eu estou dizendo que vai ter fatores positivos e pode também ter fatores negativos à prescrição de um dispositivo auxiliar. Prescrever uma órtese deve ser algo muito bem avaliado, porque raros os casos o paciente não se adapta às órteses. Elas podem machucar, apertar, enfim, por uma série de fatores o paciente não se adapta a uma órtese. Então a gente precisa ter muito cuidado na prescrição de qualquer dispositivo. Um fator que se fala muito, principalmente no AVC, é sobre as tipóias, né, que seguram o membro inferior, o membro superior mais afetado. Muitas vezes os pacientes chegam para nós com aquele membro superior todo preso lá na tipóia, né, porque às vezes o médico prescreveu, às vezes algum colega prescreveu, às vezes o próprio familiar entende que aquele braço caído ali, principalmente os membros flácidos, né, que aquele braço caído atrapalha, e aí acaba deixando o paciente o tempo todo nessa posição. A questão da tipóia não é que ela seja boa ou ruim, ela auxilia, sim, em alguns momentos. Não é interessante que o paciente fique com ela o dia todo, porque ele vai acabar se tornando dependente daquele dispositivo, ele vai ter que estar ali, e pode sim acontecer os encurtamentos musculares, né, a perda de massa muscular maior ainda, porque o braço vai ficar o dia todo na mesma posição, mas em alguns momentos ela pode ser interessante. Por exemplo, quando o paciente vai se deslocar em uma certa distância, né, que ele precisa caminhar, quando ele vai entrar ou sair do carro, ou quando ele tem que fazer alguma outra atividade que está fora da sua rotina, aquele braço pendurado, o braço flácido que está pendurado, ele pode sim atrapalhar, porque ele tem uma interferência no equilíbrio, e ele fica ali atrapalhando mesmo o paciente. Então, nesses casos, a gente pode prescrever o uso da tipóia, para realizar alguma atividade física, às vezes pode ser benéfico também, dentro da terapia geralmente a gente retira, né, mas
mas em alguns outros momentos a gente pode conversar com o paciente, com o familiar e até indicar o uso de uma tipóia em alguns momentos. Mas o que a gente precisa entender é que os dispositivos auxiliares, então, eles são dependentes do momento do paciente. Às vezes é necessário, às vezes não. Não existe, não tem como a gente impor uma regra. É caso a caso, é cada um dentro da sua individualidade e dentro do seu próprio momento. Então, os dispositivos eles têm que ser avaliados e reavaliados constantemente. A gente tem que propor, se a gente percebe que tem potencial de retirar o dispositivo do paciente, a gente tem que fazer um trabalho dentro da fisioterapia para tentar retirá-lo, justamente porque o paciente não fique dependente, para que ele tenha essa autonomia, essa independência de qualquer auxílio. Então, a gente precisa trabalhar dentro da fisioterapia sem esse dispositivo, ir retirando aos poucos, pedir que dentro da sua rotina ele comece a retirar em alguns momentos. Então, a gente tem que sempre avaliar o potencial de retirada desse dispositivo. É possível pensar que no futuro ele pode ficar sem? Então, vamos trabalhar para isso. Mas talvez tenha alguns pacientes que realmente necessitam ter esse dispositivo porque existe um risco muito grande de queda, o paciente tem um déficit de equilíbrio grande, um déficit de força muscular grande e ele vai necessitar então desse dispositivo. Cada caso é um caso, não temos como impor uma regra, mas é importante que a gente saiba que nós temos uma responsabilidade grande sobre isso, então vale nos aprofundarmos, vale a gente conhecer bem esses dispositivos para que a gente possa auxiliar de fato então na autonomia e independência desses indivíduos também em relação aos dispositivos auxiliares. Eles são bons, mas quando prescritos da forma correta. Espero vocês amanhã com mais um vídeo.